Então nós vamos fazer hoje ver baterias e circuitos. E conectar, então, essa coisa tão prática com aquilo que a gente faz no curso de eletromagnetismo, as coisas abstratas que vocês viram. E a primeira coisa que a gente viu foi a lei de Gauss, que é a integral do campo elétrico sobre uma superfície fechada é a carga no interior por ε0. Qual foi a coisa seguinte que nós fizemos? Esse foi o capítulo 19. No capítulo 19 nós tínhamos isso e nós tínhamos a força elétrica. Carga vezes o campo e, de maneira geral, a força de Coulomb, né? O módulo da força de Coulomb entre duas cargas, K, Q1, Q2, sobre a distância delas ao quadrado. Pronto. Então esse foi o capítulo 19. E o capítulo 20? Nós criamos a noção de potencial. Nós integramos o campo elétrico ao longo de um determinado caminho e encontramos que a diferença de potencial, VB menos VA, é igual a menos a integral ao longo do caminho que liga A até B do campo elétrico. Então nós definimos o potencial. Agora eu disse que tinha uma condição para que você conseguisse definir o potencial. Vocês lembram qual que era? Eu disse que o campo, as linhas de campo não podem ser fechadas, elas não podem circular assim. Isso aqui não é uma linha de campo permitida pela força de Coulomb. O campo elétrico não pode fazer assim, sobre ele. E isso ganha uma forma em cálculo, né? Dizer isso, que diz que o rotacional do campo elétrico, nesse caso aqui, tem que ser 0. Quando isso acontece, quando não tem linhas de campo dessa forma, você pode definir um potencial elétrico, que é um escalar, e esse escalar permite com que você, independe do caminho que você pega. Se eu pegar qualquer dois caminhos, eu tenho o ponto A, tenho o ponto B. Se eu calcular a diferença de potencial pelo caminho 1 e a diferença entre o potencial entre o caminho 2, pelo caminho 2, isso independe do caminho. Eu posso escolher qualquer caminho e essa diferença, VB menos VA, será idêntica. Mas isso só acontece quando as linhas de campo não são fechadas. Tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque daqui a algumas semanas eu vou dizer que vão poder ter linhas de campo elétrico fechadas. Mas por enquanto nós não temos isso. Bom, e aí nós então calculamos a diferença de potencial. Na aula passada, eu completei um conjunto de ideias agora já no capítulo 21. E no capítulo 21 nós derivamos algumas coisas. Qual foi as equações que nós derivamos na aula passada? Foi a lei de Ohm, né? Basicamente a gente escreveu a lei de Ohm, ΔV é igual a R vezes I, mas não foi só isso que eu fiz. Essa aqui, na verdade, é uma lei bem fenomenológica, como a gente discutiu. Mas eu falei de uma lei interessante, uma proposta de equação que tem um significado físico importante, que era a conservação de carga. Ela ficou meio escondida ao longo da discussão, porque eu falei rapidinho ali naquele canto, mas ela foi escrita. E ela dizia o seguinte, e na forma diferencial dela, ela diz assim, o divergente, né, da corrente é igual a menos DDT da quantidade de carga, da densidade de carga, ρ. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar qualquer superfície fechada e calcular a quantidade de corrente que entra na superfície, quer dizer, o que é J? J era a densidade de corrente. J vezes uma área me dá a corrente I. Então, a quantidade de corrente que entra, então essa aqui é a corrente que entra, e aqui é a quantidade de corrente que sai, tá? A diferença da quantidade de corrente que entra, sai, menos a que entra, é igual à variação da quantidade de corrente dentro dessa superfície abstrata, genérica. Tá? A água entra, e se não tem acúmulo de água ali dentro daquela membrana, ela tem que sair.
Isso que isso quer dizer. Então, a carga ela não pode desaparecer. É isso que essa equação está dizendo. Ela tem que começa num lugar, ela vai parar em outro, mas ela não pode sumir de lugar. Não pode sumir. Ela pode entrar e sair. Se ela não saiu, ela ficou aqui dentro. E essa é a equação de continuidade, na forma diferencial dela. Se eu quiser, eu posso transformar isso aqui numa equação integral, né? E ela simplesmente é exatamente aquilo. A gente integra dos dois lados. E ela diz que a integral sobre a dA de J sobre a superfície é igual a menos ddt. Agora, a integral de ρ dV é a quantidade de carga que eu tenho no interior. Quantidade do interior da minha superfície. E isso daqui é o quê? É a corrente. É a corrente que entra por um lado, menos a corrente que sai pelo outro. É isso que está aqui. Então, em palavras foi isso, em desenho, e que está na forma de equação. Então, essa aqui é uma equação fundamental, porque eu disse para vocês que existem algumas leis de conservação na natureza. E uma delas é carga não desaparece. Se você contar o número de cargas positivas e negativas, esse número tem que permanecer constante. Muito bem. Bom, então a gente escreveu essa equação, a gente escreveu a equação de conservação de carga. E escrevemos também potência, né? Eu falei para potência é ΔV vezes I. Isso aqui foi a aula passada. Agora eu vou escrever a nossa equação do potencial de uma maneira ligeiramente diferente. No instante em que o rotacional é zero, ou seja, que não existem linhas de campo fechadas, eu posso definir um potencial V que independe do caminho. Então, se eu começo no ponto A, se eu faço um caminho, que é começar no ponto A e depois voltar até o ponto A, o que vai acontecer com o meu potencial? Zero. A variação de potencial é zero. Então, eu posso reescrever o que está nessas duas equações com a seguinte afirmação. A integral sobre um caminho fechado de DLE é igual a zero. Então, a gente tem, olha, essa equação é a conservação de carga, e essa equação é uma afirmação de que o potencial é conservativo. Basicamente, quer dizer o seguinte, olha, eu começo numa montanha, numa determinada altura, eu desço, subo de volta, eu voltei para o mesmo potencial gravitacional. Bom. Oi? Aonde? Aqui? Então, aqui é um produto escalar, certo? Aonde você viu? Isso aqui é uma equação, isso aqui é o rotacional, quer dizer que não tem linhas de campo fechado, é uma equação diferencial. Ela diz o seguinte, lembra, se você pegar, lembra o que eu falei para você? Imagina que existe um V, deriva a primeira vez para achar o campo elétrico, achou o gradiente. Agora, tira o divergente do gradiente. Né? Divergente do gradiente não, perdão, tira o rotacional daquele divergente. O que vai acontecer? Vai aparecer as derivadas cruzadas. E para que as derivadas cruzadas, a derivada independa da ordem que você tome, o rotacional tem que ser zero. Né? Acho que eu fiz isso acho que em 2 aulas diferentes, mas eu fiz. Tá? Então isso aqui é uma condição de que não... o que isso quer dizer fisicamente é que não tem linhas de campo fechadas. E quando não tem linhas de campo fechadas, beleza, independe do caminho. Por que eu estou falando isso? Porque imagina que eu tenho uma linha de campo fechada. Aonde o potencial é um círculo? Aonde o potencial é maior, aonde ele é menor? Tem? Não tem. São equipotenciais? Não, não serão. Não vai, o que vai acontecer é que você vai dar uma volta, e quando você der a volta completa, você vai ter aumentado a energia, né? A força, o potencial elétrico que vai estar dando ali. É assim que um gerador vai funcionar daqui a um mês.
Mas, por enquanto, a gente não tem esse tipo de linhas de campo. Mas a gente tem esse negócio. A gente tem o potencial conservativo dessa forma. A gente tem a lei de Ohm, que é fenomenológica. Nós derivamos a relação de potência. E o que era a relação de potência no final? De onde ela veio? Conservação de energia, né? Porque eu disse o seguinte, olha, a energia que a gente derivou no capítulo 20 era a carga vezes a diferença de potencial elétrico. Se eu derivo no tempo, né, dos dois lados, isso aqui é a corrente I, que está fluindo, que está correndo, está descendo a diferença de potencial ΔV. E eu estou dizendo que a potência, então, que está sendo dissipada, no caso de um resistor, ou que está sendo fornecida, no caso de uma bateria, é I vezes ΔV. Então, esse aqui é um grande super resumo do último mês de aula. Tá? Agora, então, vamos aplicar isso em alguns lugares. Mas, se tudo tivesse no mesmo potencial elétrico, seria meio chato, porque se está tudo igual, você não consegue fazer nada interessante acontecer, né? Se todo mundo fosse idêntico, o mundo seria chato. Então a gente precisa criar diferenças de potenciais. E uma das coisas que cria diferenças de potenciais são baterias. Nem todas as coisas, nem todas as diferenças potenciais são criadas por baterias. Na verdade, vocês viram no laboratório uma coisa que criou uma diferença de potencial. Experimento 1, que equipamento vocês usaram? O gerador de Van de Graaff. E o que era o gerador de Van de Graaff? Eu tinha uma cúpula de metal, tá? E aí agora, eu tinha uma correia aqui embaixo. Tinha uma correia, que eu colocava cargas nessa correia, não colocava? E essa correia, porque eu colocava por atrito. E essa correia, então, pegava e levava essas cargas até aqui em cima, e as cargas iam para a superfície do metal. Porque tocavam no metal e corriam para lá, saíam da correia. Bom, essa correia está ligada num motor, e esse motor está ligado numa bateria, ou na corrente elétrica. Tá? Vamos botar uma bateria aqui. Então, esse daqui era o sistema que a gente tinha. A gente tinha um motor que levava cargas até lá em cima. De repente, a gente construiu uma voltagem de que quantidade lá? Lá na caixa. A casca metálica começou, a esfera começou com que voltagem? 0. É o infinito. De repente, estava com que voltagem lá? Vocês viram um campo elétrico da ordem de quanto? 30 kV por centímetro, né? Então, o potencial elétrico ali era enorme. O que criou essa diferença de potencial entre esse cara e o infinito, né? Oi? Da onde não, foi armazenada a energia na cúpula? Sim, foi armazenada a energia na cúpula. Não foi armazenada? Por quê? Porque na hora que você aproximou a esfera, a segunda esfera metálica, saiu um raio aqui. Você viu a energia luminosa. Você viu tinha energia sonora. Então, tinha energia armazenada nesse troço. Da onde veio essa energia? Quem realizou? Alguém teve de realizar trabalho. Quem realizou o trabalho? O motor realizou o trabalho. O motor realizou o trabalho, não foi a bateria. Se eu pegasse uma bateria de um motor elétrico lá, 9 volts, eu ligo, eu tento carregar a minha esfera com aquela bateria de 9 volts, qual é o potencial elétrico que a esfera ia ter? 9 volts. Mas você mediu 30 kV por centímetro de campo elétrico. Um potencial elétrico enorme. Quem realizou esse trabalho, então, não foi essa bateria, foi o motor. O que o motor fez? O motor pegou uma carga elétrica que estava aqui embaixo e levou ela até lá em cima. Esse foi a primeira carga não pagou nada. A primeira carga sentou aqui. Agora, a segunda carga, o motor tem que realizar trabalho contra o quê? A força de repulsão elétrica daquela carga.
A terceira carga, agora tem duas cargas. A terceira carga, o motor tem que realizar trabalho contra a repulsão elétrica dessas duas. Então, o motor está puxando e realizando trabalho mecânico, levando as cargas do potencial zero até o potencial da esfera, que está aumentando. Cada carga que entra aqui está aumentando. Aonde é que a gente viu isso? Lembra quando eu estava falando do capacitor de placas paralelas? E eu comecei assim, olha, a gente tem um par de cargas aqui, positiva e negativa. De repente, eu, Eduardo, pego essa carga positiva e levo ela aqui em cima. Eu pego, Eduardo, pego uma outra carga positiva e negativa, pego essa positiva e levo ela aqui em cima. Eu falei, quem está realizando o trabalho sou eu, Eduardo. No caso do Van der Graaf, quem está realizando o trabalho é o motor, que está fazendo exatamente isso que o capacitor fez, e a gente está, na verdade, carregando um capacitor esférico, onde a segunda esfera está no infinito. É a Terra. Tá? No infinito, a gente está dizendo aqui que o potencial é zero, e aqui a gente mediu um potencial enorme. E a gente pode agora, vocês podem voltar no seu relatório, assim que eu devolver ele para vocês, e calcular a energia que foi armazenada no capacitor esférico pelo motor. Tá bom? Bom, então a gente guardou energia num capacitor esférico no Van der Graaf e criamos uma diferença de potencial. Mas agora vamos fazer um outro tipo de reação de diferença de potencial. Vamos imaginar que eu tenho uma cuba. E nessa cuba eu vou colocar dois tipos de metais. Então, do lado de cá, a gente coloca um pedaço de cobre. Do lado de cá, a gente coloca um pedaço de zinco. E agora a gente liga esses dois caras por um fio. Na verdade, eu não vou botar um resistor aqui só para que as coisas fiquem não deem correntes muito altas. E agora, eu coloco uma membrana entre essas duas, entre essas duas placas. Então é uma parede, mas é uma parede permeável. Permeável ao quê? Há umas soluções que eu vou colocar desse lado, em cada um desses lados. Do lado de cá, eu vou botar SO4, zinco. E do lado de cá, eu vou botar cobre, SO4. E aí o que acontece? Na hora em que esse circuito fecha, para onde estão apontando os campos elétricos? Bom, esse cara aqui vai ter uma diferença de potencial, vai gerar um potencial positivo. E esse fulano vai gerar um potencial negativo. Por que vai acontecer isso? Bom, mas só para completar, no instante em que eu digo isso, eu estou dizendo que para onde está apontando o campo elétrico? Para cá. Então, o campo elétrico está apontando nessa direção. Agora, o campo elétrico dentro aqui da bateria, dentro da solução aquosa que eu coloquei, está apontando para onde? Está apontando na mesma direção. Não tem campos fechados, lembra? O campo está saindo do potencial positivo e indo para o potencial negativo. O que está gerando essa diferença de potencial é uma questão de mecânica quântica. É um balanço energético dos seus átomos. O que vai acontecer? O que acontece é que o seu zinco está aqui fora, está aqui, e você tem uma placa de zinco. Vai ser energeticamente favorável para o zinco se ele começar a difundir da parede para a solução.
Isso acontece o tempo todo. Você tem zinco que sai da parede e zinco que entra na parede. Sai e entra, que se torna parte do metal, daquela placa. Existe um equilíbrio que está acontecendo ali. Mas, no instante em que eu fecho o circuito, no instante em que começa você poder passar corrente nesse material, o que acontece é que vai ficar energeticamente favorável para o sistema fazer a seguinte coisa: o zinco sai do metal e vai para a solução. Só que o zinco ele vai ter uma carga elétrica, mais 2. No instante em que o zinco fica com essa carga elétrica, essa solução ficaria carregada. Só que ela não vai ficar, por quê? Porque você vai começar a difundir SO4 de um lado para outro. O SO4 é menos 2. Vai começar a difundir SO4 de um lado para outro. E aí o que vai acontecer com o cobre que está desse lado? O cobre que está desse lado começa a depositar na placa. O zinco perdeu 2 elétrons, ele estava neutro aqui na placa de zinco. Ele perdeu 2 elétrons quando entrou na solução. Esses 2 elétrons passam pelo nosso circuito, e aí para onde é que eles vão? Eles vão, porque o meu cobre na solução aqui também era mais 2. Eles vão para tornar o cobre que se acopla na placa, que passa a fazer parte da placa de cobre, neutro. E com isso eu fechei o circuito. Então eu tenho elétrons que estão saindo dessa placa de zinco, entrando nessa placa de cobre. Mas você vê o seguinte, você paga um preço e não é óbvio que a reação fecha. Por quê? Porque você paga um preço, olha, esse SO4 ele é menos, não é? Eu falei, ele é menos 2. De repente, ele está andando contra o quê? Esse campo elétrico gostaria que ele fizesse o quê? Que ele fosse naquela direção. Mas ele está subindo uma diferença de potencial. Ele está subindo essa diferença de potencial porque o balanço energético que ele ganha, aumentando a concentração aqui, e de zinco, é maior do que se ele ficasse do lado de lá. Então é um balanço complicado. Não é óbvio que as coisas funcionam dessa forma, mas elas funcionam. E a bateria fecha, e o circuito fecha, e você gera uma diferença de potencial. E você tem uma corrente, você tem elétrons fluindo para lá. Agora, a gente define as correntes não como uma carga negativa fluindo, mas como cargas positivas. E como eu expliquei para vocês, isso é uma questão de escolha. Então, a gente define que tem uma corrente saindo da placa positiva e indo na direção da placa negativa. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que são elétrons saindo da placa negativa e indo para a placa positiva. Bom, no instante em que eu faço isso, eu fechei o circuito, eu tenho uma diferença de potencial e essa diferença de potencial está sendo gerada por um trabalho químico. É essa reação química que está fazendo isso. É o balanço de níveis atômicos e de níveis moleculares dessas reações químicas que está me gerando essa energia. Ok. Agora, o que aconteceria se eu abro o meu circuito? Se eu abro o meu circuito, eu não consigo mais fluir elétrons de um lado para o outro, a reação tem de parar. A reação química tem de parar, porque esses átomos de cobre eles não vão mais ficar neutros no instante em que eles chegam no cátodo. Esses átomos de zinco não tem para quem mais dar aquelas cargas. Então, eu fico com cargas negativas aqui. De repente, esse cara é atraído de volta. E você volta a ter o equilíbrio entre os átomos de zinco que dissolvem na solução e aqueles que são absorvidos de novo pela superfície de zinco. E aí, para-se o problema. Para-se o circuito. Agora, se eu chegar e aplicar uma diferença de potencial, se eu aplico... Agora, imagina que eu tenho uma bateria externa, uma outra coisa que força uma diferença de potencial. Eu aplico uma diferença de potencial ao contrário.
de forma com que essa placa agora fique positiva, fica num potencial ao contrário, um potencial maior do que essa daqui. Na hora em que eu gero essa diferença de potencial, o que vai acontecer é que aquele balanço químico que eu tinha muda, o balanço energético que tinha muda. E eu posso agora reverter todas as reações químicas que estavam acontecendo aqui. Em vez de eu dissolver a placa de zinco dentro da solução, agora eu posso começar a recompor a placa de zinco e, ao mesmo tempo, dissolver a placa de cobre. Mas alguém está realizando trabalho. E você tem um fluxo invertido do GSO4. Mas alguém está realizando trabalho para realizar essa tarefa. Quem? A bateria externa que eu coloquei. Então, baterias são reversíveis, né? Muitas delas são reversíveis. É isso que faz a sua bateria recarregável. Alguém está realizando trabalho e está carregando energia química nela. Alguém está fazendo isso, uma fonte externa, a sua tomada está fazendo isso. Bom, mas no instante em que você entende o que está acontecendo, você também percebe que uma corrente não precisa necessariamente sempre sair de uma bateria. Uma corrente pode entrar numa bateria dependendo da energética do problema, dependendo se existe alguma outra coisa realizando trabalho. Então, nesse circuito aqui, a corrente não está indo nessa direção. A corrente está indo na direção oposta. Eu fiz desenho ao contrário, na verdade era assim mesmo. A corrente está indo na direção oposta. A corrente está entrando naquilo que seria o lado positivo da bateria. Tá? Então, quando você faz o seu desenho, normalmente você diz assim, olha, a corrente sai da bateria. Isso aqui foi para explicar para vocês, isso não é necessariamente verdade. Você pode ter situações em que a corrente entra na bateria. Mas para isso acontecer, alguém mais no circuito está realizando trabalho. Tá bom? Bom, isso daqui foi tirado da aula do Walter Lewin, do MIT. É assim que ele começa a aula dele de circuitos. Então, isso não está no livro. Mas eu ponho o link no vídeo. Bom, então, agora que a gente entendeu uma bateria, a gente também percebe uma coisa. Bom, baterias, então, são objetos que fornecem uma diferença de potencial, que normalmente a gente denomina por epsilon. Esse epsilon ganha um nome chamado força eletromotriz. É uma força? Não é. É uma diferença de potencial. Mas ele ganha um nome, por tradição, de força eletromotriz. E por que ele está chamando de força eletromotriz? Porque ele está dizendo que alguém está realizando trabalho. Eu tenho um ponto aqui no meu circuito A, tenho um ponto B, e eu estou dizendo que o ponto B tem um potencial elétrico maior que o ponto A. Para isso acontecer, alguém carregou cargas do ponto A até o ponto B. Alguém levantou essas cargas, alguém deu energia, alguma coisa realizou o trabalho. No caso do Van der Graaf, era a correia e o motor. Aqui quem está realizando o trabalho é o trabalho químico na bateria que você tem no seu rádio ou no seu carro. E aí, então, você tem essa diferença de potencial. Agora, baterias não são coisas ideais. Elas não são perfeitas. Ela não tinha um pedaço de cobre ali, um pedaço de zinco, e você não tem... Então, no meu desenho, olha só, no meu desenho eu tinha aqui, olha, e eu tinha um pedaço de zinco aqui. E eu disse assim, olha, o meu elétron, eu tenho um elétron que então começa a andar por aqui. Na hora que o elétron começa a andar pela placa, o que acontece com ele? Ele bate nas coisas, né? Ele tem uma resistividade. O zinco, o cobre são metais, tem uma resistividade baixa, mas tem uma resistividade finita.
não são objetos ideais. Então, existe, apesar da bateria gerar uma diferença de potencial ideal, porque as coisas são reais, os elétrons têm que andar ali dentro, eles perdem energia, existe uma resistência. E a gente aproxima todo esse processo dizendo que a minha bateria, ela me dá uma diferença de potencial ideal, que é a força eletromotriz, e ela tem uma resistividade residual ou real, pequena, associada ao fato dela ser uma coisa verdadeira. Então, se eu pego uma bateria de 9 volts, essa bateria que você compra lá, aquela quadradinha, essa bateria de 9 volts, tá? Você liga aqui, ó, e eu quero acender uma lâmpada com ela. Fazer um resistor. Eu quero acender essa lâmpada aqui. É um resistor. Então, se a bateria tem 9 volts, tá? E aquela minha resistência ali é de, sei lá, 100 ohms, qual seria a corrente que estaria passando por aquele resistor, por aquela lâmpada? Então, pela nossa lei de Ohm, a diferença de potencial entre esses dois pontos, o que seria esse circuito? Né? Esse circuito seria assim, olha. A gente tem uma bateria de 9 volts e aí a gente tem um resistor. E eu estou dizendo, esse resistor tem 100 ohms e essa bateria está me fornecendo 9 volts. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos, tem uma corrente saindo, a diferença de potencial entre esses dois pontos é igual à diferença de potencial entre esses dois pontos, e com isso a gente tem 9 dividido por 100, seria a nossa corrente, 9 vezes 10 a menos 2 amperes. Tudo bem? Foi isso que eu fiz. Agora, esse cara não é real. Por quê? Esse problema não está completo. Porque a bateria é um objeto verdadeiro. Tem aquela resistência interna. E no caso da sua bateria de 9 ohms, essa sua bateria tem uma resistência interna de 2 ohms. Então, se eu quiser realmente escrever esse problema, eu teria que botar uma outra resistênciazinha pequenininha aqui de 2 ohms. Então, o que acontece? Eu tenho 9 volts, eu primeiro caio 2 ohms, eu passo por uma resistência de 2 ohms e depois por 100 ohms. Na verdade, a corrente que vai passar pelo meu material não é essa. A corrente que vai passar por esse resistor, a gente vai ver daqui a um minutinho como é que a gente calcula essa conta, faz essa conta, é de 9 sobre 102 ohms. Isso faz diferença? Faz diferença. Por quê? Porque ela determina a corrente máxima que a bateria pode fornecer. Imagina que eu não tenho esse resistor, que eu faço um curto-circuito na bateria. Eu pego a minha bateria e ligo as duas extremidades dela. No instante em que eu faço isso, qual é a corrente que passa sobre a bateria? É 9 sobre 2. 4,5 amperes. É uma corrente grande. Mas permite também eu determinar mais ou menos quanto é a energia ou a potência dissipada na bateria. Como é que eu calculava a potência? V vezes I, né? Delta V vezes I. Então, se eu quiser calcular a minha potência, a potência que está sendo dissipada na minha bateria é 4,5 amperes vezes a diferença de potencial que a bateria está dando, 9 ohms, que vai me dar alguma coisa da ordem de 40 amperes. 40 amperes não, 40 watts. Por que da ordem de 40 watts? Porque para onde está, essa não é energia que está saindo da bateria? Então o que está acontecendo com essa energia?
Ela está virando o quê? Calor aonde? Não tem resistor. O resistor é o resistor que está dentro da bateria, né? Está aumentando com a temperatura da bateria. A bateria está esquentando. No instante que a bateria esquenta, a gente viu que a nossa lei de Ohm, a resistividade vai mudando. Rho era igual ao quê? Rho era a condutividade, né? A resistividade. Ele disse que tinha um valor, que era Rho0 mais alfa T. Quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Então, aquele meu Rzinho pequeno da bateria, na verdade, vai aumentando à medida que a bateria vai esquentando. Bom, um outro exemplo que o Walter Lewin dá no problema na aula dele é o seguinte, é uma bateria de carro. E agora, nessa bateria de carro, são 12 volts. Só que a resistividade interna da bateria de carro não é 2 ohms. É alguma coisa da ordem de 10 a menos 2 ohms. Então, qual seria a corrente que passaria na minha bateria? Que passaria ali, que estaria saindo da minha bateria? Nesse caso, a minha corrente seria 12 dividido por 10 a menos 2. Então, 1.200. Na verdade, não é 10 a menos 2, é meio 10 a menos 2. Não é 0,5, é 2 vezes 10 a menos 2. Então, dá 600 amperes. Qual seria a energia, então, agora que está saindo da minha bateria? Ali, que está sendo dissipada. Qual é a potência? 600 vezes 12. Então, a potência seria 600 vezes 12, o que dá alguma coisa da ordem de 6.000 watts. Isso é um bando de secador de cabelo, né? São 6 secadores de cabelo ligados ali. O que acontece, então, com a bateria do carro, nesse instante, na hora que você faz o curto-circuito? Ela esquenta, e aí o que acontece com o ácido sulfúrico que você tem lá dentro dela? Esquenta e explode. Ele começa a evaporar, ele quer evaporar, ele vai aumentando de volume e a bateria explode. Tá? Mas é o mesmo processo que a gente teve na bateria de 9 volts. A diferença foi a resistência interna da bateria. Bom, então agora a gente encontrou uma maneira de representar esses objetos. E eles são representados, então esses objetos, baterias, são representados dessa forma. Você tem uma bateria que dá uma diferença de potencial ideal, uma resistência interna, e agora a gente pode ligar isso num circuito. Então, o circuito mais simples que eu desenhei para vocês, já desenhei ali, né? Mas vamos fazer de novo, é esse daqui, ó. Você tem a bateria dando uma diferença de potencial, você tem um primeiro resistor e depois um segundo resistor. Então, antes da gente tratar o problema de 2 resistores ditos em série, vamos resolver o problema com um único resistor. E vamos entender qual é a física que está por trás desse circuito. Bom, o meu ponto A, eu posso escolher qualquer ponto A. O meu ponto A está num determinado potencial elétrico. Existe um campo elétrico. Não tem uma diferença de potencial entre esses 2 pontos. O que a gente aprendeu sobre potenciais elétricos ou a integral sobre um caminho fechado do nosso campo elétrico? O que é isso? Quanto dá isso aqui? 0. Então, isso aqui está dizendo o quê? Que existe um campo elétrico nesse circuito. O campo elétrico, agora, o campo elétrico está nesse circuito. Se eu fizer a integral de caminho sobre o campo elétrico ao longo do circuito e voltar para o mesmo ponto, essa integral dá 0. Está me dizendo que se eu começar a escrever
o potencial no ponto A menos o potencial no ponto A, isso me dá 0. Agora, o que será o potencial no ponto A? Bom, eu tenho que fazer um caminho fechado. Então, eu vou escolher um caminho particular. Então, vamos começar por aqui. Olha. Eu começo no ponto A, agora eu vou no ponto B. Então, olha, o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B, mais o potencial no ponto B, menos o potencial no ponto A, continua me dando 0. Ou seja, potencial aqui menos o daqui, mais o potencial daqui menos o potencial daqui. Ou seja, eu fiz essa diferença de potencial, agora eu fiz essa diferença de potencial, a soma das duas continua me dando 0. Agora a gente vai se perguntar o que são esses objetos. VA menos VB. O que a bateria está me fornecendo aqui? Uma diferença de potencial. A força eletromotriz epsilon. Onde o potencial é mais baixo? Perto da placa negativa da bateria ou perto da placa positiva da bateria? Da placa negativa. Então, VA menos VB é igual a quanto? Menos epsilon. Então, isso daqui é menos epsilon. Agora vamos fazer VB menos VA, por aqui. Ó. Essa é a diferença de potencial. Tem uma corrente que está saindo da minha bateria. Lembra? Aqueles átomos de cobre começaram a circular no meu problema. Os elétrons, né? O enxofre dentro da bateria, né? E o ácido dentro da bateria, e os meus elétrons sobre o circuito. Então, meus elétrons, eles estão aqui embaixo, as minhas cargas positivas começam nesse potencial mais alto e agora vão para um lugar de potencial mais baixo. O quanto de potencial eles perdem? Eles têm que perder epsilon, certo? Mas a gente representou isso em termos da lei de Ohm, né? A corrente que cai ao longo de um resistor, ao longo de um pedaço de metal, era dado pelo quê? RI. Era a corrente. Então, esse valor aqui, ó, VB menos VA, pela lei de Ohm, quando ela vale, é aquela resistência vezes a corrente I que está passando no meu circuito. Isso aqui, todo mundo tem que ser igual a 0. Agora eu posso me perguntar, qual é a minha corrente I? Então, a minha corrente vai ser epsilon sobre R. E vocês sabem disso desde o segundo grau. Aquilo que vocês não sabiam é que essa, que é chamada da primeira lei de Kirchhoff, na verdade, é uma releitura do campo elétrico ser conservativo. Então, aqui, olha, andar por qualquer caminho fechado num circuito elétrico desse tipo, quando você volta para o seu ponto inicial, o potencial tem que ser 0. Reescrever a lei das malhas de Kirchhoff, essa é a primeira lei deles, é simplesmente chegar e ir quebrando o seu caminho em pedaços. Cada pedaço tem um elemento, tem um circuito, e aí você se pergunta o que aquele elemento de circuito, no caso a bateria, nesse pedaço aqui, ó, nesse segmento, está fazendo. Nesse caso, ela estava pegando o meu potencial e levantando ele de epsilon. Mas como eu escrevi de VA menos VB, entrou como menos epsilon. Todo mundo entendeu? Ficou simples? Ou compliquei demais uma coisa que é simples? Não? Então, a primeira lei de Kirchhoff é essa. Agora nós vamos fazer o seguinte problema aqui. Ó. O nosso resistor, nossa bateria, é uma bateria verdadeira. Então ela tem uma resistência interna, um R pequeno. Então nós vamos dar nomes, você faz sempre o desenho, você dá nomes aos seus elementos de circuito. Eu já sei que eu vou poder
determinar, ou então ter uma ideia, ou algum problema vai me falar, qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, porque é onde está a bateria. Agora, eu vou ter que, o problema vai, ou eu vou ter que determinar a diferença de potencial entre esses dois pontos, que é do primeiro resistor. E assim vai. Então, o que nós vamos fazer agora é escrever de novo as nossas leis das malhas, onde eu coloquei mais um ponto agora, o ponto C. Então, VA, VB. Então, a gente vai começar em A e vai terminar em A também. Agora, então, eu vou ver quanto eu vou de A até B. Né? Então, menos VB mais VB. Agora, o quanto eu vou de B a C. Menos VC mais VC. E agora eu vou me perguntando o que está acontecendo no meu circuito. Aqui a minha bateria está me dando menos epsilon de novo, né? VA menos VB é menos epsilon. VB menos VC. Bom, de novo eu estou dizendo, existe uma corrente que está circulando aqui. Pela minha lei de Ohm, VB menos VC seria essa minha resistência vezes a corrente I. E agora, VC menos VA, de novo, vai ser R vezes I. Agora, a pergunta que eu posso... Vamos imaginar que são dois resistores diferentes. Eu posso ter duas correntes diferentes? Vamos lembrar agora da outra equação que eu disse que era uma equação importante da aula passada. Qual que era ela? A equação de continuidade, não era isso? O que ela dizia para mim? Ela dizia que a corrente que entra menos a corrente que sai é igual à quantidade de carga que fica acumulada num determinado ponto. Então, se eu olho aqui, por exemplo, para esse nó, isso aqui é um nó. Então, eu vou fazer de cor diferente. A corrente que entra aqui, ó, chamei de I1. E a corrente que sai por aqui, eu chamei de I2, que é a que está passando por esse outro resistor. Agora, está acumulando carga naquele ponto C? Não está acumulando carga. Se estivesse acumulando carga naquele ponto C, isso aqui ficaria carregado eletricamente. Numa situação estacionária, então, o que acontece com a quantidade de corrente que entra igual a quantidade de corrente que sai? Tem que ser igual a zero, porque eu não estou acumulando mais nada ali dentro. Tudo bem? Então, I1 é igual a I2, vamos chamar de I, todo mundo aqui tem que ser igual a zero. Então, nesse caso aqui, o que eu usei foi a equação de continuidade. Ou seja, eu podia ter reescrito isso aqui como menos epsilon mais R pequeno, R grande, I igual a zero. E a nossa corrente I seria epsilon sobre R pequeno mais R grande. Quando isso aqui acontece, dois resistores são colocados um em sequência do outro, eles são ditos em série, um após o outro. E o que isso está dizendo é o seguinte, olha, eu posso repensar esse meu circuito como um circuito equivalente que tem a seguinte forma, uma bateria que me dá epsilon e um resistor R equivalente que é a soma de R pequeno mais R grande, a soma dos meus resistores em série. Tá bom? Bom, e isso aqui é parecido com o que a gente fez com capacitores. Tá? Reduzindo para um sistema equivalente. Um circuito que é mais complicado, porque isso aqui tem dois resistores, e você reduz para um sistema mais simples. Bom, agora vamos considerar um outro problema. Vamos considerar a seguinte coisa.
Imagine agora em que, vamos tirar esse daqui, esse resistor de novo, só que agora a gente vai separar os nossos fios num determinado ponto, num ponto C. E eu tenho agora dois resistores, R1 e R2. Tá bom? Ok. Então, vamos escrever então a nossa lei de malhas para esse problema. A nossa primeira lei, o que a gente disse é, se a gente começar em A e voltar em A, vai dar zero. Então vamos fazer isso. VA menos VA é igual a zero. Só que agora eu vou começar pelo ponto B, vou até o ponto... perdão. Tá certo, assim. Só tem um ponto aqui. B, isso aqui, esse ponto é o mesmo que esse B. Menos VB mais VB. Ok. Esse fulano, a gente já sabe. Menos epsilon, que a bateria nos deu. Agora, e esse daqui? VB menos VA. Pelo segundo caminho, pela segunda direção que a gente foi. VB menos VA pela segunda direção que a gente foi, agora eu tenho uma escolha. Eu posso subir por aqui, eu posso vir por lá. O resultado tem que dar exatamente a mesma coisa, epsilon. Mas, eu sei disso, né? Mas o caminho que eu faço vai ser diferente. Pode ser diferente e a física vai ser diferente. Por quê? Porque, de novo, agora a gente tem de olhar para a nossa equação de continuidade. Então, olha, vamos olhar para esse nó de novo e ver as correntes que entram e as correntes que saem. Eu vou chamar a corrente que está passando por esse primeiro resistor de I1 e a corrente que passa pelo segundo resistor aqui de I2. Então, no nosso problema, agora a gente tem uma escolha, a gente tem que olhar o que está acontecendo nesse nó pela equação de continuidade. E ela diz para a gente que a corrente que entra, I, tem que ser igual à corrente que sai. Certo? Não tem acúmulo de cargas aqui. A carga não desaparece. Bom, mas no instante em que eu escrevo I1, agora eu posso escrever essa diferença de potencial pela lei de Ohm. E a lei de Ohm diz para mim o quê? Que essa diferença de potencial seria R1 vezes I1. Isso é igual a zero. Tudo bem? Agora eu tenho uma outra possibilidade, né? Eu podia ter vindo por esse outro caminho. Eu podia ter escrito menos epsilon mais R2 e 2 igual a zero. Tudo bem? Bom, eu resolvi o problema? Não, não resolvi o problema ainda. Por quê? Porque eu não sei quem é I1, não sei quem é I2, eu não sei quem é I. Mas quantas equações eu tenho? 3. Eu tenho essa, tenho essa e tenho essa. Eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Então agora a gente sempre consegue resolver. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai resolver esse sistema de equações da maneira mais complicada possível. Bom, se eu quisesse reescrever esse objeto como um objeto efetivo, como um sistema equivalente, o que eu teria de fazer? Eu gostaria de escrever... o que eu sei é que essa diferença de potencial é a mesma para os dois, não é? Então eu posso reescrever esse fulano. Deixa eu fazer aqui, que eu acho que não vai filmar ali, né? Deixa eu reescrever esse fulano de uma forma aqui. I1, R1,
tem que ser igual a I2 R2. Tudo bem? Essas são essas duas diferenças de potencial. Elas são iguais. E eu tenho agora a minha equação de continuidade. Eu tenho que I é igual a I1 mais I2. E agora eu vou substituir ali em cima. E eu vou encontrar I1, R1, é igual a I menos I1, R2. I1, R1, mais R1 mais R2 é igual a I R2. Tá bom? Bom, agora o que eu vou fazer aqui? O que é... Então eu vou escrever que minha corrente I é igual a I1, R1 mais R2 sobre R2. Agora, o que era I1? O que era I1? Não era essa diferença de potencial dividido por R1? Então eu posso reescrever isso daqui como sendo epsilon, que é a diferença de potencial, dividido por R1. Então vai ficar R1 mais R2, R1 vezes R2. Bom, essa aqui é a corrente que saiu da bateria. Essa aqui é a diferença de potencial fornecida pela bateria. Agora, isso daqui é uma resistência que é uma combinação dessas duas aqui, que está substituindo todo esse problema por um problema efetivo. Então, eu posso reescrever esse fulano como sendo uma bateria, uma resistência equivalente, aonde essa minha resistência equivalente é dada por aquela expressão. Eu posso dividir aqui, olha, vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Dividir esse fulano, a menos 1, né? Porque eu tenho que passar para o outro lado para escrever como uma lei de Ohm. E isso daqui é a resistência equivalente para quando você tem dois ramos de circuitos em paralelo um com o outro. É assim que é chamado os circuitos em paralelo. Mas o que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi criar uma maneira mais rápida de resolver esse sistema de equações que está aqui. Então, toda vez que você chegar e encontrar um par de ramos de circuitos separados dessa forma, você pode substituir esses dois ramos por um único com essa resistência equivalente. E o que a gente fez foi simplesmente resolver esse sistema de equações e já deixar ele pronto, resolvido. Todo mundo entendeu? Mas a gente simplesmente resolveu aquele nosso conjunto de 3 equações e 3 incógnitas dessa forma. Bom, agora então a gente sabe resolver problemas de circuitos equivalentes com resistências em paralelo e resistências em série. Resistências em paralelo, você soma a soma dos inversos invertido. Resistências em série é a soma das resistências. Nós usamos duas leis realmente aqui. A conservação do campo elétrico, que o campo elétrico é conservativo, e usamos a conservação de carga em cada um dos nós e resolvemos os nossos circuitos. Essas duas leis, então, são chamadas leis de Kirchhoff, mas elas não são é a aplicação das leis do eletromagnetismo para o problema de circuitos. Tá? Bom, então agora vamos resolver um outro problema.
Vamos resolver o seguinte problema. Vamos imaginar que eu tenho 2 resistores e 2 baterias. Deixa eu ver qual foi o desenho que eu usei aqui. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte problema. Eu tenho... Vamos fazer esse daqui. Eu tenho uma bateria me dando ε1, um resistor R1, um resistor R2, uma outra bateria aqui embaixo e um resistor R3. E essa bateria me dá ε2. E eu quero descobrir, então, resolver o circuito, descobrir quais as correntes estão passando em cada um desses resistores. Bom, primeira coisa é sempre você dar nome aos pontos do seu circuito, aos nós. Então vamos começar aqui, ó. A, B, C. Por que C? Porque todos esses pontos estão ligados por um fio ideal. Então todos têm o mesmo potencial. E aqui vamos chamar de D. Esse problema tem é um problema que se diz que tem 2 malhas. Por quê? Porque tem 2 maneiras de eu, começando no ponto A, eu voltar até o ponto A. Então ele tem 2 malhas. E nós vamos escrever a regra, a receita, para resolver esses problemas, é escrever uma equação para cada malha. Então é assim que a gente vai começar. Vamos começar com dizer, existe uma corrente I1 que está saindo da bateria 1. Existe uma corrente I2 que está saindo da bateria 2. Eu desenhei as correntes dessa forma, saindo da placa positiva. Era necessário? Não. Não era necessário, porque eu já falei para vocês que correntes podem entrar nas baterias também. Agora, a escolha nesse instante é irrelevante. O que vai acontecer é que na hora que você resolver o problema, se você encontrar uma corrente com um valor negativo, não quer dizer que necessariamente você errou. Pode ser que você tenha errado no cálculo, mas ela pode significar... Mas o que isso significa é que no seu desenho você escolheu a corrente indo na direção oposta a que ela realmente vai. Mas nesse instante você pode arbitrar a direção. Então vamos começar com a nossa lei das malhas. Vou começar no ponto A. Vou fazer VA menos VB mais VB menos VC mais VC menos VA. Isso é igual a 0. Bom, a bateria aqui nesse caso me deu epsilon de novo, menos epsilon de novo, VB menos VC, isso é R1 vezes I1. Agora aqui de novo eu tenho um nó. A corrente que entra, aqui nesse caso é I1. Pelo meu desenho, eu tenho uma corrente I2, olha, ela passa por tudo aqui e ela entra aqui, I2. Então eu posso dizer que, bom, se I1 e I2 estão entrando, essa corrente I3 tem que ser igual à soma de I1 e I2. Mas a corrente que está passando pelo resistor 2 é I2, R2. Então eu vou colocar aqui, ó, mais R2 e 3. Isso é igual a 0. Essa é a primeira equação do nosso problema. E agora eu, inclusive, na verdade, tenho 2, porque eu já arbitrei essa outra equação que é de continuidade, que I3 é igual a I1 mais I2. Essa foi a nossa primeira equação. Agora vamos para a nossa segunda equação, escrever a nossa segunda malha. A nossa segunda malha é, começo em A, menos VD, mais VD, menos VC,
mais VC menos VA é igual a zero. De novo, agora nesse caso aqui de AD, eu ganhei menos ε2. Agora eu perdi R3 e 2. E de novo, perdi R2 e 3. Voltei para o ponto A. Então, de novo, eu tenho as minhas equações. Ótimo. Tenho essa equação, tenho essa equação e tenho a minha terceira equação. 3 equações, 3 incógnitas. ε1 e ε2 são dados, R1, R2 e R3 são dados. As incógnitas são I1, I2 e I3. Agora você tem que resolver. Você pode resolver por escalonamento. É chato. A minha pergunta é assim, você gosta de jiló? Na maior parte das pessoas não gosta de jiló. Eu como jiló, eu não gosto de jiló. Agora eu só preciso experimentar jiló uma vez, certo? Porque depois eu aprendi, jiló eu não sou muito chegado. Então, o que acontece é o seguinte, você pode sempre chegar e resolver um problema de 3 equações, 3 incógnitas por escalonamento. Se você gosta de jiló. Agora tem uma maneira muito simples de você resolver esses problemas, mas você tem que lembrar, né? Exatamente como eu lembro que eu não gosto de jiló. Então vamos escrever as nossas equações aqui. A minha equação aqui, olha, vou passar o ε1 para o lado de lá e vou escrever assim, ó. R1 I1 mais R2 I3 mais R2 I3 é igual a ε1. E a minha segunda equação é essa que está aqui embaixo, é R3 I2 mais R2 I3 é igual a ε2. Bom, eu vou fazer exatamente como no problema que eu fiz antes e já vou tirar fora o I3 do meu problema. Então, eu vou substituir I3 por I1 mais I2. Tá? Então, o nosso sistema de equações vai ser escrito da seguinte forma. R1, agora I3 fica em I1 mais I2, não é isso? I3. Então, vai ficar mais R2 I1 mais R2 I2, então eu substituí I3 aqui, é igual a ε1. E a segunda equação é essa daqui, ó. R3 I2 mais R2 I2 mais R2 I1 é igual a ε2. Onde eu substituí de novo I3 como I1 mais I2. Tá bom? Nosso sistema está escrito dessa forma. Agora que eu fiz isso, eu vejo que eu posso escrever esse cara de uma maneira muito bonita, muito simples e sistemática, organizada. Que é o seguinte. Ó, deixa eu copiar de volta. Vai ficar R1 mais R2 I1 mais R2 I2 é igual a ε1. E a próxima vai ser R2 I1 mais R3 mais R2 I2 é igual a ε2. Agora eu vou escrever isso aqui como uma matriz vezes um vetor. Olha só. R1 mais R2. Essa é a primeira entrada do meu matriz. A segunda é essa daqui, ó, R2. Aqui, ó, terceira entrada, R2. E essa daqui, ó, R3 mais R2. Isso aqui eu vou escrever como uma matriz. E esse fulano aqui, olha, vai ser I1 e 2. Igual a ε1, ε2. Então, eu só organizei o meu sistema de equações
de forma a que ele fique geometricamente bonito. No papel ele está bonito, olha. Pega I1, R1 vezes I2, mais I2, R2, igual a ε1, R2, I1, I2, R2 e 3, ε2. Pronto. Agora, o que eu fiz foi escrever isso aqui, uma matriz vezes um vetor coluna igual a um vetor coluna. Então, ó, A vezes um vetor V é igual ao outro vetor W. Eu quero descobrir quem é o meu vetor V, né? Quem são essas correntes. O que você faz? Multiplica pela inversa. Se você tivesse assim, olha, AX igual a B, você quer resolver esse sistema? O que você faz? Você multiplica por A menos 1 dos dois lados, fica A menos 1B, X. Como isso aqui é a identidade, você fica X é A menos 1 vezes B. Então, para um sistema de matriz é a mesma coisa. Eu vou multiplicar pela inversa dos dois lados. Vou multiplicar por A menos 1, A, V é igual a A menos 1, W. Isso aqui é a identidade, nós ficamos com V igual a A menos 1 aplicado no vetor W. Agora, eu lembro que eu não gosto de Giló, então, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sei inverter uma matriz 2 por 2. Eu sei que, dada uma matriz 2 por 2, se a minha matriz é essa daqui, ó, se a minha matriz é esse cara aqui, ó, R1 mais R2, 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 R3 mais R2, eu sei que A menos 1 é 1 sobre o determinante dessa matriz, e o determinante dessa matriz é o produto dos caras da diagonal menos os da antediagonal. Então, o produto da antediagonal é R1 mais R2 vezes R3 mais R2 menos R2 ao quadrado. E agora, os caras da matriz é o seguinte, a matriz inversa, você vai pegar o cara que está aqui embaixo, vai para cima, o cara que está para cima vem para baixo, e você troca o sinal desses dois daqui. Você vai ficar com R3 mais R2, R1 mais R2, menos R2, menos R2. Pronto. Essa é a matriz inversa. Eu fiz alguma mágica? Não. Eu só já resolvi isso uma vez. Que nem naquele problema da resistência equivalente, onde eu substituí o que era a corrente I1 e I2 e fiz os dois ramos e criei uma resistência equivalente para os caras em paralelo. Eu estou resolvendo o mesmo sistema para escalonamento. Só que na hora que eu escrevi ele desse jeito, e eu lembro disso, eu não preciso resolver o sistema de novo. Ele está resolvido. Porque agora, olha, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar essa minha matriz e multiplicar pelo vetor das voltagens. E aí a nossa corrente I1 vai ser o quê? 1 sobre o determinante det é isso aqui, ó. É R1 mais R2, R3 mais R2, menos R2 ao quadrado. É 1 sobre o determinante vezes aquele fulano ali, ó. R3 mais R2, menos R2, menos R2, mais, R1 mais R2, vezes ε1, vezes isso é ε2. E isso é I1 e 2. Então, a minha corrente, I1, vai ser 1 sobre esse determinante de R3 mais R2 ε1 menos R2 ε2. E a minha corrente I2 é 1 sobre o determinante de menos R2 ε1 mais R1 mais R2 ε2. E pronto, o sistema foi resolvido. Tá?
O problema foi resolvido e eu só provei o Giló uma vez. Você pode fazer para o escalonamento? Pode. Só tomem cuidado. Tomem cuidado porque eu nunca corrijo a questão dos circuitos, porque é uma zona. Que as pessoas, primeiro elas começam carregando os números desde o primeiro espelhado. Parece lá, 5 ohms. Aquele 5 entra na primeira equação e vai sendo levado o problema inteiro até o final. Um desespero. Né? Depois, a segunda coisa é que elas se perdem na lógica do que elas estão fazendo. Problemas de circuitos são muito simples. Para cada malha, você escreve uma equação de malha. Começa num ponto e volta naquele ponto, tem que ser igual a zero. Para cada nó, você faz a conservação de carga. Escreveu, sempre vai dar o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. É um sistema linear e você resolve sistematicamente. Não tem mistério. Só é chato. Mas serviu para a gente aprender a aplicação de duas leis fundamentais. A gente fala? Claro que funciona, só que dá mais trabalho. Não, você pode, você vai substituindo, vai voltando, vai escalonando o problema. Isso que eu quis dizer. Tá? Você vai substituindo e vai voltando o problema e vai substituindo uma variável dentro da outra. Só que o que eu quis dizer, quando eu fiz dessa forma, é porque isso aqui é como exatamente a resistência equivalente. Eu já te dei um pacote fechado de como se resolve um sistema de duas equações, duas incógnitas, sem você ter que fazer a substituição, ir substituindo e voltando lá para cima. Entendeu? É uma escolha. Só organizem os seus pensamentos. Façam com cuidado. Substituam os números no final. Porque, além de ser muito chato para quem está corrigindo, acontece o seguinte, quando você bate o olho, você consegue identificar erros e problemas. Por quê? Se eu tivesse escrito o meu problema e chegasse a isso daqui, isso obviamente estava errado, está dimensionalmente errado. Epsilon sobre R quadrado. Isso não é uma corrente. Né? Aqui, porque tem o R aqui embaixo. R ao quadrado, tem um R aqui, vai ter R aqui. Então, isso estaria dimensionalmente errado. Aqui tem um R quadrado, ficaria 1 sobre R ao cubo epsilon. Então, isso está dimensionalmente errado. Isso não vai ser uma corrente. Agora, se eu digo 5, se eu escrevo nas minhas equações 5 epsilon 2 ou 1 sobre 5 epsilon 2, 5 não tem unidade. Tem, mas eu não estou vendo, não está escrito no meu problema a unidade daquele 5. Então, eu nunca vou conseguir identificar, o problema está aqui. Na hora que eu passei de uma linha para outra, eu inverti o número. Tá? Na hora que você escreve dessa forma, você realmente consegue identificar mais fácil onde estão os problemas. Alguma dúvida sobre circuitos, leis de Kirchhoff? Não? Tranquilo, né? Isso é chato. Então agora vamos fazer uma coisa que é menos chata. Vamos pegar agora uma bateria. Não, antes da bateria. Vamos pegar um capacitor que nós carregamos com uma determinada carga Q. Por exemplo, usando o nosso gerador de Van der Graaf. Agora nós pegamos o nosso capacitor e nós vamos ligá-lo a um resistor R. Na hora que eu fecho o circuito, o que será que vai acontecer?
corrente vai sair, né? Vai começar a fluir da placa positiva do capacitor para a placa negativa através do resistor. E nós temos aqui, então, dois pontos, né? O ponto A e o ponto B. O que diz a nossa equação do capacitor que a gente derivou? Que a capacitância é igual a carga é igual no capacitor é igual a capacitância do capacitor vezes a diferença de potencial do capacitor. A diferença de potencial entre as pontas do capacitor é essa daqui, ó. VB menos VA. Tá certo? Agora, a nossa lei de Ohm, então a gente tem uma corrente I passando aqui, uma corrente I passando por aqui. A nossa lei de Ohm também diz pra gente que VB menos VA tem que ser igual a quanto? R vezes I. Certo? Bom, então, em princípio, deixa eu chamar então VB menos VA de ΔV. Então, a gente ficou com Q é igual a C ΔV e ΔV é igual a RI. Quantas incógnitas eu tenho? Eu não sei quem é a corrente e não sei quem é a carga do capacitor, certo? Mas uma coisa eu sei. Eu sei que VA menos VB menos VB menos VA mais VB menos VA, isso é igual a zero. Ou seja, VA menos VB, essa diferença de potencial, que é dado por menos Q sobre C, mais o que vem da lei de Ohm, R vezes I, tem que ser igual a zero. Então, nós chegamos à conclusão que RI é igual a Q sobre C. Tá certo? Quantas incógnitas eu tenho? Na verdade, eu só tenho uma, né? Não tenho duas. Oi? Eu dei o quê? Mas o quê ele permanece constante? Não. O que muda no tempo? No instante em que a barra, aqui, o switch estava aberto, qual era a corrente que estava passando? Zero. No instante que eu fecho o switch, a corrente fica diferente de zero. A corrente também não é constante no tempo. Então, eu tenho que Q é função do tempo e I é função do tempo. Agora, os dois são ligados ou não? Os dois são ligados. Essa era a carga que eu tinha no capacitor, na placa. Isso que era o que significava, era a carga no capacitor. O I é o quê? É a corrente por tempo que está passando no fio. Então, como é que os dois estão ligados? A carga que sai do capacitor é a que está no fio, que está andando no fio. Então, a pergunta é a seguinte, ó. A carga no capacitor é igual à carga que sai do fio. A carga, então, que está no capacitor, a taxa de variação dela é igual à corrente que está no fio ou não? Se a corrente, se a carga no a taxa de variação de carga no capacitor é positiva ou é negativa? Quero dizer, a carga no capacitor ela está subindo ou diminuindo? Diminuindo. A corrente está aumentando ou ela está diminuindo? Ah, então agora você achou uma coisa importante. A quantidade de carga no capacitor está diminuindo. Por quê? As cargas estão indo para o capacitor. Então, a taxa de variação de carga no capacitor é menos a taxa de variação no tempo das cargas no fio. Tá bom? Então, agora a gente pode resolver a nossa equação aqui, ó. A gente pode substituir isso na nossa equação.
E aí nós encontramos a seguinte equação diferencial. Que R menos R dQ dt é igual a Q sobre C. Então, vou dividir o R para o lado de lá e multiplicar por menos 1. dQ dt é igual a menos Q sobre RC. E T é uma função que vai variando no tempo. Eu sei a carga inicial, que é 0. Agora, a gente tem que resolver essa EDO. Como você resolve essa EDO? Vamos fazer assim, né? Como um físico faz, ó. Q passa para cá, dq, o dt vai para o outro lado, aí vai ficar menos 1 sobre RC dt. E agora a gente integra dos dois lados, da carga inicial até a carga final, do tempo inicial, 0, até o tempo final. Quanto dá a integral de 1 sobre Q dq? Log. ln de Q final sobre Q inicial. E do lado de cá, ficou menos T final sobre RC. Certo? Agora a gente exponencia e nós encontramos que a carga num instante T no capacitor é igual à carga inicial dele, exponencial de menos T sobre RC. Agora, de RC, se você botar as constantes, tem dimensão de tempo. Isso dá, a exponencial ela é adimensional. Então, esse fulano aqui, olha, eu posso chamar de o tempo característico, tal C. É R vezes C. E a minha carga no capacitor é QI e na menos T sobre TC. TC diz o seguinte, significa o seguinte, para tempos muito menores que RT, que aquele tempo característico, a corrente, ou a carga e a corrente, elas vão aumentando rapidamente. A corrente vai aumentando rapidamente e a carga vai diminuindo rapidamente. Para T muito maior que TC, o que vai acontecer é que a carga já vai assintoticamente a 0. O capacitor está quase descarregado. Para ficar claro, vamos fazer a corrente. Como é que era a corrente mesmo? dQ dt com um sinal menos na frente, né? Isso aqui era a corrente I. Então, isso aqui vai me dar menos Q inicial. Essa derivada, quanto é a derivada da exponencial? É ela mesma, mas tem que derivar pela constante. Vai ficar menos 1 sobre RC da exponencial de menos T sobre RC. Certo? Agora vamos ver aqui o que é carga inicial sobre a capacitância. O que é a carga inicial sobre a capacitância? Era essa diferença de potencial inicial que eu tinha dado. Então, isso aqui, olha aqui, a minha corrente I, tá? Seria aquela minha diferença de potencial que eu tinha dado, que dava no capacitor aqui, ó, epsilon inicial, dividido pela resistência do resistor, vezes a exponencial de menos T sobre RC. Isso daqui era a corrente inicial que passava no resistor. É a corrente inicial, I inicial. E aí ela começa num valor máximo e aí ela vai exponencialmente a 0. A carga no capacitor começa máxima e ela vai exponencialmente a 0. Tá bom? Bom, agora que a gente resolveu esse problema, vamos resolver um outro problema. Esse daqui.
eu tenho agora uma bateria que me dá uma diferença de potencial epsilon. Essa bateria agora, então, ela fica ligada a um capacitor, tem um resistor R, e agora um capacitor. Inicialmente o circuito está aberto, e agora eu fecho o circuito. Na hora que eu fecho o circuito, sai uma corrente I daqui, da bateria. A bateria está me dando epsilon. Então vamos escrever a nossa lei de malhas. A nossa lei de malhas diz para a gente o seguinte. Epsilon, né? Vamos lá. A gente tem ponto A, ponto B, ponto C. Então, menos epsilon mais RI. Agora aqui, qual é essa diferença de potencial? Se a capacitância aqui, eu vou chamar de C grande, né? Aqui é C pequeno. Qual é essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial é a carga sobre a capacitância, mais a carga que está ali no capacitor, dividido pela capacitância dele. Isso tem que ser igual a zero. Tá bom? Bom, então vou passar o epsilon para o lado de lá e a gente ficou com RI mais Q sobre C é igual a epsilon. Agora, a carga no capacitor começou em zero. Ela está aumentando. 2, 3, 4. Então, como é que isso se relaciona com a corrente? Corrente é a quantidade de carga que está passando por tempo no fio, certo? Como é que isso se relaciona com a quantidade de carga que está se acumulando na placa positiva ali? Quanto mais tempo, mais carga se acumula. Então, cada carga que está aqui vai se acumular na placa positiva. Gera um campo elétrico, puxa uma carga negativa, a corrente continua passando aqui para baixo. Mas agora, nesse problema, a corrente I se relaciona como sinal positivo com a taxa de variação da carga no capacitor. Porque agora as cargas do capacitor não estão aumentando e não diminuindo. A corrente está entrando na placa e não saindo da placa, como era o caso da outra vez. Então agora a gente vai reescrever a nossa equação, usando esse fato. E a gente vai ficar com R dq dt mais Q sobre C é igual a epsilon. Então, dq dt mais mais Q sobre RC é igual a epsilon sobre R. E agora eu tenho que resolver essa equação. A bateria força epsilon. A bateria mantém epsilon. Aquilo é uma constante. Então, isso é uma equação diferencial forçada. Mas que o termo forçante é constante. É epsilon sobre R. Como é que você resolve esse tipo de equação? Uma equação diferencial não homogênea. Linear homogênea. Como é que você resolve primeiro a homogênea? Certo? E depois resolve um caso particular. Então, a primeira equação que a gente vai resolver vai ser essa daqui, ó. dq dt mais Q sobre RC é igual a zero. Certo? Então, essa é a nossa primeira equação. A gente já resolveu ela antes. Foi a mesma que a gente tinha antes. E nós encontramos que a carga Q, certo? É igual a carga inicial exponencial de menos P sobre RC. Tá certo?
Bom, mas agora a gente precisa do termo forçante. Como é que você faz o termo forçante? Eu preciso de uma solução, né? Se fosse só isso daqui, você vê que não aconteceria nada, né? Porque a carga inicial no capacitor era 0. A corrente no capacitor, ó, se fosse só isso, seria Q sobre RC. A corrente que está passando no circuito. E seria 0. Mas no instante t igual a 0, o que a gente tem? No instante t igual a 0, vamos pensar fisicamente. No instante t igual a 0, a primeira carga saiu da bateria, passou pelo circuito, chegou aqui. Puxou uma carga negativa para cima, uma carga positiva continua andando. Ela não pagou nada para fazer isso. Qual seria a corrente nesse instante? Qual que seria a corrente nesse instante? No instante, você vê que a segunda carga, para que ela chegue aqui, positiva, ela tem que pagar um preço, porque ela tem que chegar perto dessa carga positiva. Mas a primeira carga, no primeiro instante, na hora que você fecha o circuito, ela não paga nada para chegar lá no capacitor. Então, a corrente inicial, ó, no instante t igual a 0, tem que ser igual ao quê? Epsilon sobre R. Essa é a corrente inicial. Tá bom? Então, agora vamos resolver a equação forçada. Eu preciso que isso aqui não é a minha corrente I. Eu preciso que a minha corrente I, naquele instante, dê epsilon sobre R. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou dizer que a minha corrente I, num instante t igual a 0, é igual a epsilon sobre R. E isso daqui, eu vou substituir na minha equação em função do tempo. I sobre t vai ser igual a epsilon sobre R, 1 menos essa solução que eu tenho aqui. Isso aqui, olha, isso aqui é a diferença de potencial e a resistência. 1 menos epsilon na menos t sobre RC. Então, eu começo com a corrente máxima e a carga no meu capacitor, 0. E à medida que o tempo vai passando, eu vou acumulando carga no meu capacitor e a corrente, eventualmente, quando eu chego na capacitância, na carga máxima no capacitor, a corrente vai a 0. Tudo bem? Complicado? Não, né? Mas entendeu a física? Só tem mais um exemplo que eu queria fazer com vocês, que é o capacitor descarregando. Não, é o capacitor carregando. Não? Bom, tudo bem, eu acho que já chega. Nós já fizemos bastante equações diferenciais hoje, né? Vocês já fizeram IEDO? Então isso aqui não é novo, né? Tá bom. O quê? Isso é o capítulo 21. Está no capítulo 21 do livro. Isso aqui é circuito RC.